Muito bom dia, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 16. A palavra do Senhor, ela diz assim: Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque é pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. A Bíblia primeiro diz sobre o excesso da aflição, sobre o excesso da ansiedade. Obviamente, todos nós temos aquilo que é chamado parede da normalidade. Toda pessoa tem um pouco de ansiedade. Todo ser humano, independente do seu temperamento, ele possui um pouco de ansiedade, de aflição. Ninguém vive sem problema. Ninguém vive sem um pouco de dor. Ninguém vive sem experimentar um pouco de frustrações na vida. Mas dentro das paredes da normalidade, a dor, a aflição, ela não produz em nós desespero, angústia. A ansiedade dentro das paredes da normalidade, elas nos motivam a viver, a querer, a buscar as respostas. Mas quando é o excesso, quando a minha dor e a minha aflição passam a não ser mais comum, quando eu enfrento o excesso da aflição, do medo, dos problemas da minha vida, das crises que estão conosco, Ana, no momento da sua oração, disse: é pelo excesso da minha aflição, é pelo excesso da minha ansiedade, é pelas coisas que aconteceram na minha vida, que me cercaram, que dominaram a minha vida, que fizeram de mim aquilo que eu sou. Quando Ana faz essa oração, haviam 3 sentimentos por trás daquela ansiedade. Haviam 3 sentimentos por trás de todas aquelas aflições que passaram a ser destrutivas para ela, que passaram a roubar a paz, a tranquilidade, que tiraram a vida dela das paredes da normalidade e geraram uma mulher totalmente perturbada, aflita, cansada e cheia de angústias e dores emocionais que estavam sobre o coração dela. Primeiro, Ana tinha um problema na vida, algo que ela não alcançou, um objetivo que ela estava muito longe, apesar de querer e desejar tanto. Aquele objetivo que Ana tinha sobre a vida e sobre o coração dela apagou todas as áreas de alegria, apagou todas as áreas de paz e diminuiu todo o sentimento e todo o desejo de prevalecer na vida. Ouça o que eu vou dizer a você. Quando há áreas da nossa vida em que nós enfrentamos aflições, ansiedades, quando há áreas da nossa vida que nos dominam por aquilo que nós não alcançamos, muitas vezes a alegria familiar. Ana era uma mulher feliz, Ana era uma mulher que tinha um casamento bem sucedido, um bom esposo ao lado dela, um marido cuidadoso. Mas diante da aflição que ela estava vivendo, a alegria do relacionamento conjugal havia sucumbido. Ouça o que eu vou dizer a você. Existem pessoas que têm casas abençoadas, um estilo de vida abençoado, que têm um poder econômico sobre si, mas quando elas enfrentam dores e aflições, nenhuma estrutura humana, natural, nenhum recurso financeiro pode suprir a ausência daquilo que precisa alcançar, do desejo interior que há dentro do coração dessa pessoa. Há pessoas que muitas vezes na vida deveriam estar alegres, felizes, porque Deus deu a elas muita bênção, mas existe uma área da vida de tamanha dor e tamanho sofrimento, que só aquela área que não foi alcançada roubou todo o prazer e alegria da vida, de viver e de tudo que alcançou na vida. Entenda o que eu quero dizer a você. Talvez hoje você tenha áreas da sua vida, sentimentos da sua vida, desejos do seu coração que você não alcançou, e muitas vezes em nome da falta que isso tem feito a você, você não tem paz na sua vida. Existem pessoas que têm prosperidade, estrutura, mas estão amarradas na sua vida sentimental. São pessoas que não conseguem encontrar paz e alegria ao lado de ninguém, e não há nada na vida que supra a ausência
ausência de uma pessoa plena do seu lado. Existem pessoas que na vida têm muitas bênçãos, muitos motivos de se alegrar, mas são pessoas doentes, são pessoas enfermas, são pessoas que têm problemas consigo mesmo. Ana tinha uma vida abençoada financeiramente, familiarmente. Ana tinha toda uma vida espiritual abençoada. Ana era uma mulher de Deus, mas havia uma área da vida dela que ela estava longe de alcançar, e aquela área da vida dela roubou a alegria e a paz em todas as outras áreas da sua vida. Não deixe, meu irmão, minha irmã, as suas frustrações e as suas decepções arrancarem do seu coração a alegria do seu trabalho, da sua vida familiar, a alegria da sua vida financeira, a saúde que você tem. Não permita que por causa de um sentimento, de algo que você ainda não alcançou, roube de você a alegria, a paz, a felicidade, para que você possa lutar pelo seu sonho, alcançar o melhor que Deus tem para você. Ana se sentiu diminuída. É muito comum, quando nós não alcançamos sonhos, nós nos sentimos diminuídos. É muito comum quando nós temos diante de nós desafios, quando nós temos diante de nós projetos e sonhos dentro do nosso coração, mas a vida nos impõe limite, a vida não nos permite alcançar plenamente aquilo que nós gostaríamos. Então nós sentimos que a nossa vida é menor, sentimos que as coisas não estão acontecendo, nos sentimos muitas vezes amaldiçoados por Deus, esquecidos por Deus, sentimos muitas vezes dentro do nosso coração abater a tristeza, porque nós sentimos que a nossa vida não alcançou aquilo que Deus tinha para nós. Ana tinha um conflito muito grande. Ela sabia o que Deus queria, o sonho que estava no coração dela foi Deus que havia projetado, mas diante da vida e das pessoas ela se sentia diminuída. Ela sentia que não estava vivendo plenamente, ela sentia que não tinha realizado tudo aquilo que era importante para a sua vida. Entenda, o diabo usa as nossas decepções e as nossas frustrações para nos diminuir diante da nossa própria vida, para nos diminuir diante das outras pessoas, para nos diminuir no nosso próprio sentimento. E entenda o que eu vou dizer a você: muitas vezes as frustrações nos levam a sentir diminuídos até diante de Deus. Existem pessoas que acham que não vão alcançar o melhor de Deus, que Deus não ouve a sua oração, porque ela se sente inferiorizada, ela sente que o amor de Deus não é tão grande pela vida dela, ela sente que a presença de Deus não é tão plena sobre ela. Pessoas que lidam com suas dores, suas decepções e as suas frustrações se sentem diminuídas. Não permita que o diabo te diminua diante da vida das pessoas, não permita que o diabo diminua os seus sentimentos, seu prazer e a sua alegria, porque você tem vivido um momento de frustração, de dor e de derrota. Não permita que uma crise na sua vida te diminua. O Senhor te ama, Deus te deu vida, e o milagre que Ele deu à vida da Ana, Deus vai dar a você nessa manhã. Se você prevalecer contra o sentimento, a ansiedade e a dor, se você acreditar no poder de Deus, nessa manhã Deus vai liberar sobre você a bênção, Deus vai liberar a resposta, Deus vai trazer o milagre de Deus. Entenda o que eu vou dizer a você: toda pessoa que enfrenta ansiedade muito grande, toda pessoa que enfrenta aflição acima da normalidade, ela se sente esquecida de Deus, sente a ausência da resposta do Senhor. Ana passou anos da vida dela orando e acreditando e nada havia acontecido. Ana havia feito aquela oração de ano a ano, todos os anos ela ia à igreja e repetia o mesmo projeto de vida, a mesma decisão, e durante anos Deus não a ouviu. E ouça o que eu vou dizer a você: toda pessoa diante de limites, de dores, de frustrações, imagina que Deus não tem ouvido a sua oração, imagina que Deus tem se esquecido de você. E eu quero te dar uma palavra: Deus tem recolhido a sua oração. A palavra do Senhor diz de muitos homens a quem Deus recolheu a oração, Deus guardou a oração foi ouvida por Deus e chegou o tempo do milagre, da resposta. Deus tem ouvido a sua oração. Não sinta que Deus se esqueceu de você.
Não sinta que Deus não tenha agido na sua vida. Não pense no seu espírito e na sua fé, que a sua oração não tem sido ouvida pelo Senhor. Deus ouve a oração. Deus ouviu a oração de Ana. Deus trouxe sobre ela a resposta. E eu creio, nessa manhã Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer trazer sobre você a resposta. Enquanto Ana orava, o sacerdote liberou uma palavra de Deus sobre ela, e aquela palavra se cumpriu e mudou a vida de Ana. Você vai orar, e eu, como sacerdote, quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, que vai te transformar e que vai trazer a resposta e o milagre de Deus sobre você. Se você pode orar, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, Jesus, eu coloco esta vida diante do Senhor, a oração e a aflição deste homem e dessa mulher, que por muitas vezes tem feito em nome dessa dor esquecer a tua fidelidade, quantas coisas boas o Senhor tem dado a ele e a ela. Senhor Jesus, eu quero orar porque muitas vezes este homem, esta mulher tem se sentido diminuído diante das vidas, diante das pessoas, diante dos obstáculos, porque ele tem sentido a ausência da resposta e do milagre do Senhor. Mas eu oro nessa manhã, Senhor, eu profetizo sobre esta vida a tua bênção, eu profetizo sobre esta vida o teu milagre, que nesse instante o anjo venha do céu e aquilo que tem sido dor e aflição acima da média, o Senhor possa curar, trazendo do céu a bênção, a resposta, a vitória e o milagre. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, Nápoles. Nessa quarta-feira nós vamos começar uma grande campanha, a campanha da promessa de Deus. Você vai receber a cada quarta-feira um texto com uma promessa de Deus que vai se cumprir na sua vida, que vai determinar a sua semana e que vai trazer a resposta do Senhor sobre você. A palavra de Deus é muito clara, a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta atrás vazia. Deus vai escolher o seu texto, Deus vai te dar uma palavra e esta palavra na semana vai se cumprir sobre você e vai trazer o milagre e a resposta de Deus. Nós ficamos na Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty, aqui em Anápolis, Goiás. Nessa quarta-feira, às 8 horas, você é o meu convidado. Venha receber de Deus o seu milagre e a sua bênção, em nome de Jesus.